Vamos lá. Salve galera, mais um vídeo se iniciando, podcast na área. E hoje estamos com um convidado super especial, o meu vereador, né, o vereador mais atuante de Jaraguá do Sul. Eu queria estar apresentando para vocês Luiz Fernando Almeida. Queria que você falasse um pouco sobre você. Quem é o Luiz Fernando Almeida? Bom, primeiro eu quero agradecer, John, pelo convite, né? Agradecer a todos que nos acompanham. Dizer que é muito gratificante poder estar aqui no podcast do John. É um grande amigo que nós temos aí há bom tempo já, né? Que é uma das coisas boas que a política nos traz, são as amizades. Bom, Luiz Fernando Almeida, antes de qualquer coisa, ele é pai, esposo, né, professor universitário, dou aula no curso de Direito, né, atualmente também advogo, mas no sentido de estar na mesa diretora da Câmara, estou licenciado da OAB, né, porque eu não posso exercer advocacia enquanto estou na mesa diretora, mas o Luiz Fernando, né, além de tudo isso, é um político, um vereador, né, em Jaraguá do Sul, que tem a grata satisfação de ter sido reeleito com a segunda maior votação da história do município, 4.717 votos, e isso só aumenta a responsabilidade nossa para os próximos anos aí. Sim, perfeito, hein? E não tinha como eu não falar sobre os patrocinadores do canal. Vamos lá para a Amora Atelier Thai, que ela manda brindes pra gente. Fez até uma caneca personalizada aí pro vereador. Minha caneca, ó. Isso aí é bom, porque daí já economiza e não usa também o copo descartável, né? Meio ambiente agradece. Sensacional, é verdade. É pra todo dia o Almeida acordar, tomar aquele cafezinho, lembrando do que John. ele veio aqui no podcast. Essa foi foda. Lembrando do John. E também não tinha como eu deixar de falar da The Word. The Word que fez o podcast acontecer, né? Queria agradecer a vida do Alan, né, por ter investido em tudo isso, né? Também ele faz camisas, né, cristãs, faz casaco também, sensacional essa equipe, né, da The Word. Show de bola. Show de bola. E já queria começar fazendo uma pergunta para você, né? Como que foi para você começar na política? Como que foi esse começo? O que te incentivou a entrar na política? Bom, John, falar do meu início na política, eu acabo dividindo ela em algumas fases, né? Porque o meu primeiro momento político, vamos assim dizer, foi quando eu me candidatei a vice-presidente de Grêmio Estudantil do Ensino Médio, né? E isso lá em meados de 2000 e pouco. E, consequentemente, naquele momento nós tivemos a vitória, né? Fui eleito na chapa que tinha lá o presidente, vice-presidente e os demais membros, e eu na condição de vice-presidente. Aí tivemos algumas ações naquela época em pautas relacionadas à escola, né? Eu lembro que uma das pautas que nós defendemos muito lá naquela época foi a questão da cobertura do ginásio. A gurizada fazia educação física na área que não era coberta, era sol, era um ambiente não muito agradável. Educação física nunca foi meu forte, né? E não continua sendo. Mas, de todo modo, era o forte da maioria dos alunos daquela escola, né? Então, consequentemente, tivemos uma pauta importante, reivindicações, enfim, e conseguimos. E, consequentemente, na gestão seguinte, eu me candidatei a presidente, fui eleito presidente do Grêmio Estudantil. Fechando essa fase de ensino médio, eu iniciei o curso de Direito, né, na antiga UNERJ, né, que hoje é a Católica. E naquela época eu me candidatei a presidente do Centro Acadêmico do curso de Direito, né? Fui eleito presidente do Centro Acadêmico do curso de Direito, representando todos os estudantes do curso de Direito. Tivemos algumas ações importantes, né? E posteriormente me candidatei a presidente do Diretório Central dos Estudantes, ou seja, representando todos os estudantes da faculdade. Fui eleito, reeleito, e no último ano do meu mandato, na condição de presidente do DCE, no segundo mandato, e consequentemente já estava finalizando o curso, né? Eu fui convidado, na época, pelo então pré-candidato a prefeito Dieter Jans, a me filiar ao PP
e disputar a eleição a vereador, né? Isso lá em 2012. Aceitei a proposta, né? Até porque eu já tinha fechado um ciclo de movimento estudantil, né? Uhum. Tanto no ensino médio quanto no ensino universitário, eu fechei o ciclo, estava encerrado. Fui, me candidatei, fiz uma boa votação, né, em 2012. Então, dali para cá, a gente manteve a continuidade na vida pública, a participação política, e que resultou aí na minha eleição em 2020, com 2.249 votos, e a reeleição agora em 2024 com 4.717 votos, né? Então, foi mais ou menos aí que surgiu a minha participação na vida política, né? Aham. Muito interessante, né? E quem que é o Almeida, né, fora da política? Olha, o Almeida fora da política, o que que eu posso te dizer? É muito difícil eu me desvincular da política, né? Uhum. Porque o que que é política, né? Muitas das pessoas, elas acabam entendendo que política é o fato da pessoa estar num partido, disputar uma eleição e ser uma autoridade eleita, Aham. ou participar de algum cargo de agente político. Mas política não é isso apenas. No ato que eu vou decidir algo com a minha esposa, no diálogo, na conversa, na composição, às vezes, de uma determinada situação, aquilo ali é política. Aham. Porque é a arte de relacionar-se com o outro, é a arte de buscar a representar o interesse do outro e, consequentemente, política se faz em todos os aspectos. Então, é um pouco difícil eu me desvencilhar da questão política, até porque eu tenho a política como paixão, adoro, né, o que eu faço. Mas o Luiz Fernando, fora da política, vamos falar assim, é uma pessoa que é pai de uma menina que tem aí 7 meses, fez agora dia 2, marido, né? E que tem aí uma paixão muito grande também com a família, né? De estar presente, de buscar participar de todas as ações, de acompanhar todos os andamentos, vamos supor, até mesmo dos cuidados com a minha filha. Tenho um cachorro, sou uma pessoa que adora os animais. Aham. Então, nos meus momentos vagos, eu gosto de ficar em casa, assistir um filme, ler um livro. Uhum. Então, tenho esse meu lado, né? Não sou uma pessoa que, no momento vago, gosta de, às vezes, ficar saindo, viajando. Não, eu gosto de ficar em casa e roçar uma grama e mexer, montar um móvel ou alguma coisa do gênero, fazer em casa. Bem família, né? Veio uma candidata a prefeita aqui, né? E ela falou que política já começa lá quando você escolhe o nome do seu filho. Isso se tornou muito interessante, né? E foi difícil para a gente escolher o nome da nossa filha, porque assim, o Louise Vitória é o nome dela, né? Aham. Louise eu escolhi. Vitória, o nono dela queria, né? O nono dela, o meu sogro queria, porque queria que o nome dela fosse Vitória. Aham. E eu, para a gente ter uma composição política, Louise Vitória. Agrada a todo mundo e foi assim que foi definido o filho, o nome, né, da minha filha. E a minha esposa completamente concordou, até porque era algo que nós já havíamos pensado juntos, o Louise, né? Aham. Só o Vitória que era um impasse com o meu sogro, mas chegamos numa composição amigável ali. Mas sogro é sogro, né? Não, né? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. É, E essa questão de ser pai eu achei muito interessante, né? Às vezes os políticos eles não mostram essa parte tão familiar, né? Pela questão de estar ali fazendo pela sociedade, acabam não mostrando muito o lado, né, Uhum. familiar. Tu é um cara que mostra bastante relação com a tua filha, né, recém-nascida, e isso é muito interessante até nas redes sociais tu Uhum. divulga. E pra você, como que é ser pai, cara? Como que é a primeira filha que... É minha primeira filha, Aham, foi muito esperada, né? aham, E isso eu posso também destacar. O que que eu posso dizer, né, da questão do ser pai, né? Até então eu tinha uma ideia, vamos supor, um pensamento de que, naturalmente, a responsabilidade aumenta, né? Algumas prioridades
deixam de existir, porque, né, vem o filho. Hoje, para mim, Luiz Fernando pai, todas as minhas prioridades se resumem em minha filha, né? Sim. E isso Aham. é natural. Eu acredito que é, qualquer pai que esteja nos assistindo, ou mãe, né, o sentimento é o mesmo. E óbvio, né, a gente passa a ter algumas questões relacionadas a responsabilidades diferentes, né? Por exemplo, Sim. questões de trabalho, vamos supor, festas, ou até mesmo sair, Uhum. né? Você muda toda a tua rotina, Sim. né? Só que naquele momento, antes de ter o filho, você, putz, eu vou deixar, quando tiver filho, eu não vou sair para ir numa festa de sociedade. Sou apaixonado por festas de sociedade. Aham. Os famosos bailões aí, né? De Sim. interior. Eu adoro. A minha esposa também. Gosto de dançar, amanhecer no bailão, Uhum. né? Ah, pô, vai nascer, a gente vai, tipo, lá atrás, tipo, putz, eu vou, né? Vai ter uma fase que eu não vou mais poder ir nos meus bailões, né? Mas hoje eu não sinto falta, Aham. né? Não sinto falta nenhuma. Quando dá para ir, e ela pode ir junto, porque principalmente essas festas de sociedade, por exemplo, sou sócio do Guarani, Sim. né? Aham. Sociedade Guarani. E direto tem festas de famílias, porque as festas de sociedades, naturalmente, ela é para famílias. E no período do dia, enfim, eu fui com a minha neném e deu para se divertir. E se não Sim. tivesse como ir, tava tudo certo também, Aham. porque as prioridades mudam, né? Mudam. Aham. Isso aí. Isso aí. E, cara, essa questão, assim, eu tenho um grande sonho, né, de ser pai. Eu acho que é muito interessante. E eu Tem que acho que praticar. também. Isso tu corta. Como é Escapou. que é? Escapou. Ai, Eu já vou olhar aqui o tempo. Ou deixa, né? Fica engraçado. Eu acho que muda bastante em relação à maturidade do homem, né? Uhum, Pois que ele constrói uma família, principalmente quando ele tem filhos, né? uhum, E tem aquela ainda transição, né? Da meninez pro homem, né? uhum, E eu acredito que nessa fase muda muito a cabeça do homem. com Para certeza. você, depois de ter filhos, né? De ter a sua filha, mudou isso assim em você? Mudou, porque eu tenho por costume ser muito impulsivo, né? E isso desde a minha adolescência. Vamos supor, aconteceu, vou dar um exemplo político até, envolvendo a Câmara de Vereadores. Há 2 anos atrás, principalmente quando fui líder de governo do Antídio, eu tinha por costume, vamos supor, acabar explodindo muito rápido, né? Ir Sim. para o enfrentamento com muito mais nervosismo, com muito mais, vamos assim dizer, com sangue no olho. Sim. Eu acredito que isso não agrega, né? E muitas das coisas, assim, passou a ser melhor analisadas antes até mesmo de me posicionar, porque isso, óbvio, a vida te ensina, mas naturalmente, até agora com a responsabilidade na condição de pai, você começa a enxergar outras coisas que você não enxergava antes. Eu, por exemplo, rotinas, né? Por exemplo, tenho rotinas que agora elas existem por causa da minha filha. Sim. Eu, por exemplo, 99% de todos os banhos que ela tomou desde o nascimento até hoje foi eu quem deu os banhos dela. Por quê? Criar um vínculo, né, com a criança. E ela Sim. criou comigo, né, no caso a minha filha. Porque quando a minha esposa vai dar banho nela, parece que tá matando. Chora, Já. se esperneia, não para quieta, Aham. normal. Comigo ela tem um momento de brincadeira, como se Aham. nós estivéssemos brincando. Então esses vínculos assim, essas prioridades, essas rotinas mudam completamente. Eu tenho por costume, e eu posso dizer que tinha por costume, ser mal-humorado de manhã. Aham. Eu acordo cedo, todo dia, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu já estou despertando. Eu tenho por costume a minha vida inteira acordar cedo. Só que o que acontece? Eu ligava, né, vamos assim dizer, a chave do bom humor depois das 9, 10 horas da manhã. Começava, né, o dia ficar mais leve. Hoje eu acordo de manhã, eu olho pro berço, às vezes a neném já tá acordando, aí tem que, vai mamar, alguma coisa. Tipo, tu olha pra criança, a criança abre um sorrisão pra ti, como é que tu vai ter mau humor?
Meu Deus. né? Então, assim, faz tempo que eu já não sei mais o que é ter mau humor de manhã. Aham. E isso é o que traz a paternidade, Sim. né? Pelo menos para mim trouxe, né? E rotinas boas. Se tu for parar para pensar, são curtos os espaços de convivência com a criança na fase de neném, Aham. adolescente e depois já vamos pôr para a fase adulta, Adulto. Aham. né? Se você não aproveitar esses momentos, né, quando tu abrir o olho, passa muito rápido, porque para mim parece que foi ontem que ela nasceu, mas Aham. ela já fez 7 meses, daqui uns dias é 1 ano, daqui uns Sim. dias é 3 anos, e se não aproveitar todas essas fases, aí tu tá perdendo, acho que um dos melhores momentos da sua vida, enquanto pai e mãe. Sim. Relação a levar um pouco o lado da proteção, né? A questão de hombridade aqui no podcast a gente sempre leva uma linha assim, né, de hombridade, de proteção, né, aquele papo que o homem tem que prover, proteger. E eu acho muito interessante tu também falar essa questão do seu papel como político, né, seu papel como homem dentro de casa, a proteção, né, proteger a tua esposa, agora a tua família. Qual visão que você tem do homem em relação à proteção? Eu acredito que isso aí é natural, eu acho que do instinto, né, Aham. de todo homem, ter, vamos supor, aquela visão de proteção, né, de colocar embaixo do seu guarda-chuva a família. E eu, assim, tenho comigo muito bem claro, né, dentro de casa, dentro da relação familiar, ninguém de fora pode vir e tentar ferir, seja com palavras ou com qualquer coisa, os meus. Sim. Aham. Então eu acredito que esse sentimento de proteção, o sentimento de responsabilidade, de buscar dar uma condição de vida adequada, de dar estudo, de dar atenção, isso aí teria que ser natural, né, Sim. de Aham. todos os homens, né? Hoje em dia, nos dias atuais, nós ouvimos muito falar em violência doméstica, né? Eu não consigo me enxergar agredindo, né, a Aham. minha filha ou a minha esposa. Isso, assim, não tem nexo, né? Sim. Pelo Aham. menos para mim, né? Sim. Sim. E eu fui criado, vamos assim, também contextualizar, por pais adotivos, né? Sou Aham. filho adotivo. E meu pai hoje tem aproximadamente 80 anos, 80, 81 anos, e minha mãe 82. O que eu posso dizer para vocês? O casal, né, me adotaram, eles já estavam com 40 e poucos anos quando me adotaram. Meu pai e minha mãe com pouco estudo, né, mas sempre priorizaram a boa relação familiar. Sim. E isso eu vi dentro de casa. Aham. Então eu não consigo enxergar isso que a gente ouve nos dias, nos jornais, enfim, a questão da violência contra a mulher, violência, pai abusando de filho ou batendo em filho, enfim. É, é um universo para mim que parece ser Sim. paralelo, né? Não condiz com a minha convivência no dia a dia. Mas é algo que eu vejo que as famílias estão perdendo esse sentimento de responsabilidade enquanto pai, mãe, que Sim. todos têm sua responsabilidade dentro do contexto familiar, né? Eu acho até que o mundo de hoje tem influenciado a isso, né? Uhum, Já começa lá na criação dos filhos, né? uhum. Se os pais não criam, né? O, a TV cria, os desenhos criam, né? Chega na sala de aula, né? As professoras acabam tendo muito problemas em educar, Com né? certeza. Porque os pais não educam em casa ou não dão aquele tempo necessário. É Porque tudo muito corrido, né? porque as coisas se inverteram, né? Vamos falar bem a verdade. Eu, na minha época de escola, eu lembro como se fosse hoje. Você chegava na escola, deixava a mochila na sala, ia para frente da escola, frente do pavilhão nacional, né? Fazia a filazinha, todo mundo cantava o hino nacional, Aham. cantava o hino da bandeira, cantava o hino do estado, fazia a oração e ia para a sala. Uhum. Todas as semanas tinha esse momento cívico e um sentimento de relação até um tanto quanto espiritual. Era uma oração ecumênica, né? Não vinculando a Igreja Católica ou Igreja Evangélica, tipo uma oração
um tanto quanto ecumênico, mas de todo modo tinha esse tipo de trato com os alunos. E na Sim. sala de aula, tu não ia lá para ser educado, Sim. tu ia lá para aprender matemática, português, ciências, Sim. geografia, porque a educação vem de casa. Sim. O professor não tem que estar lá ensinando o aluno de que se ele pegar e ficar fazendo bagunça em sala de aula, ou dando tapa em colega, ou matando aula, isso é errado. Isso aí é uma responsabilidade dos pais. Sim. Os pais têm que educar. Aham. A escola está lá para ensinar. Uhum. Ensinar as matérias do dia a dia, matemática, geografia, português, ciência, história, a minha visão. E hoje em dia se inverteram os valores, porque se o filho chega em casa reclamando do professor, porque o professor foi um tanto quanto ríspido ao chamar a atenção, o pai e a mãe vai tirar satisfação do professor. Na minha época eu apanhava dos meus Sim. pais. Levava um cacete bem Aham. dado e que eu agradeço muito dos Aham. corretivos que tive lá atrás, que olha, ser bem sincero, os pais tinham mais pulso, Sim. né? Hoje em dia os pais eles acabaram perdendo esse pulso, o sistema acabou banalizando esse formato. Aham. E eu acredito também que não pode se ter agressões físicas a ponto de machucar, Sim, enfim, mas sim. a questão da correção firme, Sim. né? Aham. Seja com palavras, com castigo, Aham. tipo, se está aprontando, tira videogame, tira isso, Sim. castigo, Aham. ensinar, né? E hoje o sistema também ele foi invertido, né? Os valores se perderam. E eu acredito que é por isso que nós estamos tendo esses problemas. Sim. Também acho que tempos fáceis tornam homens fracos, né? E Com infelizmente começa lá naquela parada da geração. Pô, eu fui educado ríspido, vamos supor. Eu não vou querer isso pro meu filho. Ah, eu não ganhei presente, eu não tive. Então eu vou acabar dando muito pro meu filho, dando presente, mimando demais e acaba tornando um ambiente muito fácil, facilitando muito a vida, Com certeza. né, das crianças, tornando. Eu lembro, por exemplo, hoje eu sou formado em Direito, tenho 3 pós-graduações na área do Direito, tenho mestrado em Gestão de Aham. Políticas Públicas, mas quando eu fiz a minha graduação, eu vendi o almoço para financiar a janta. Sim. Eu trabalhei de técnico de soldador um bom período durante a minha graduação. Eu trabalhava o dia inteiro com soldas, né, próximo até a faculdade ali. Chegava em casa cansado, tomava um banho rápido para ir para a faculdade. Tinha Sim. dias que na metade da aula eu estava pescando em cima Aham. da carteira. Ou seja, nunca foi fácil. Consegui finalizar minha faculdade porque tive bolsas de estudo, Aham. né? Isso tudo não foi algo que foi me dado de graça, tive que ir atrás. Só que são prioridades, são ensinamentos. Eu nunca faltei em escola, Aham. né? Meu pai e minha mãe nunca deixaram eu tentar, não estou a fim de hoje, não já óbvio que moleque, Sim. eu não estou a fim de hoje, eu quero ficar em casa, quero fazer não sei o que lá, quero. Não, vai para a escola. Uhum. Porque meu pai também dizia, né? E hoje ele não fala mais porque eu segui os ensinamentos dele. O peso do lápis é muito menor do que o peso da enxada. Meu pai Aham. sempre falou isso para mim quando era moleque. Meu Tipo, Deus. olha, vai estudar porque o peso da enxada é muito maior do que o peso do lápis da caneta. Aham. Então, não queira para ti o que eu tenho que enfrentar. Porque meu pai sempre trabalhou na construção civil. Sim. Aham. Então, esses ensinamentos de pessoas que às vezes não têm diploma, mas que a vida ensinaram eles muito mais do que uma faculdade poderia ensinar. Sim. Então, eu acredito que se seguir esses tipos de ensinamentos, eu vejo pela minha filha. Gostaria, e queira Deus que eu possa, dar tudo o que ela queira. Aham. Mas não pode ser assim. Sim. Tu tem que criar rotinas, criar obrigações para poder dar valor àquilo que vem. Aham. É o meu pensamento e minha esposa, ela também segue nessa mesma linha. Minha esposa, ela é psicóloga, formada em psicologia há muitos anos, formada em direito, advogada também. E o bom é que a gente tem esse entrosamento, porque assim, sabemos que graças a Deus a gente pode dar um pouquinho mais do que a gente teve, Sim. né, no passado.
Mas de toda forma, não pode ser assim muito fácil, porque aquilo que vem fácil não se dá valor. Sim, verdade. E teve eleições, mudando um pouco de assunto agora o cenário, né? É a Teve primeira vez que eu eleições. falo tanto da minha vida que nem hoje. Cara, top demais, hein? Primeira vez, porque assim, normalmente eu vou nos lugares para falar só De política. política. Eu falei hoje aqui, eu acho que eu nunca falei na minha vida inteira, abertamente. Assim. E é bom É que a bom, galera acaba é bom, conhecendo sim. mais, Aham. né? E ainda conecta mais, né? As pessoas vê um lado mais humano, né? Uhum. Com certeza. Mas Porque a gente respira, a gente É. come, a gente bebe, a gente sofre, a gente apanha. É. Porque hoje as pessoas estão acostumadas a ver o momento atual. Aham. Ah, o Luiz Fernando é vereador, o Luiz Fernando é advogado, o Luiz Fernando tem um escritório, o Luiz Fernando tem um carro, o Luiz Fernando tem isso, mas ninguém sabe o que a gente passou. Por exemplo, eu vou contar um episódio. Teve um momento, e isso eu falo, e isso eu não tenho vergonha de dizer, e não teria problema algum se tivesse que passar de novo por isso, porque isso só me deixou mais forte. Entre essas de ir para o trabalho, ir para a faculdade, ir para o trabalho, chegar final do mês, ir na faculdade, pedir para renegociar parte da dívida do semestre anterior para poder se matricular para o semestre seguinte, e aí fazia uma bola de neve que aquilo ali não tinha mais fim, Aham. pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar alimentação, transporte, e ainda a faculdade, com o que ganhava, mixaria, Sim. juro por Deus do céu, teve um dia que abri a geladeira, tinha um pacote de farofa Yoki, não é patrocinadora nossa, mas vou dar até a marca, Aham. pacote de farofa Yoki, cebola e tomate na geladeira. Eu fiz uma salada daquilo ali, joguei farofa em cima, comi e voltei a trabalhar. Aham. Aquele dia eu cheguei na faculdade, eu falei até isso num ato que teve no ano passado, de homenagem aos professores na faculdade. Eu homenageei o meu professor na época. Aham. Esse professor, o meu professor no curso de Direito. Porque esse professor me fez não desistir do curso. Porque aquele dia, quando eu cheguei neste estágio, eu falei, não, vou abandonar, porque assim, eu só tenho dívida com a faculdade. Tá uma bola de neve. E eu não tenho nem o mínimo. Falei, vou abandonar. Eu cheguei convicto na faculdade para desistir. Aí esse professor, conversei com ele, esse professor não deixou, Aham. e esse professor me indicou para fazer um estágio na época no Procon. Sim. Aí eu fui, fiz estágio no Procon, melhorou um pouquinho a minha condição e não desisti. Mas assim, são momentos iguais a esses que às vezes as pessoas só olham o hoje, mas não sabem o que a gente passou lá atrás para poder estar onde está hoje, né? Principalmente a questão da inveja. Que as Sim. pessoas têm inveja do que você é hoje, mas não quer passar metade do que tu passou É ontem. verdade. Cara, e isso forja tudo que, Com certeza. né? São os momentos difíceis que nos faz Deixa o couro grosso, né? isso, Isso aí. grandes homens, né? Vivendo o que tu tá vivendo, né, na política, uma grande fase, eu acredito, né? Ainda mais agora após a reeleição, né? Então, como que foi as eleições, né? E também com a tua filha recém-nascida, como que foi lidar, saber dividir esse tempo assim? Foi uma loucura. Para ser bem sincero, a minha esposa, ela adora política. Ela gosta de participar, gosta de 2020, ela me acompanhou em todos os atos praticamente, caminhada, bandeiraço, reunião, me acompanhava até para poder dar uma segurada, né? Porque querendo ou não, a gente meio que tem uns momentos de estresse que às vezes tu quer explodir, então, enfim. E essa ela não pôde participar, porque Aham. neném novinha, recém-nascida, né? Tinha ali um mesinho quando começou, praticamente 2 meses quando começou a campanha. E isso tudo, mais toda a aflição, né? Porque uma reeleição ela não é fácil. A eleição ela não é fácil. A reeleição ela é mais difícil ainda, né? E ainda mais num cenário igual o Jaraguá do Sul, que tu levantava uma pedra, saía um candidato de baixo entregando um santinho, Verdade. né? Cada esquina que tu ia tinha lá um candidato. Aham. E aí o que aconteceu? Vamos supor, nós temos uma relação boa de amizade, tu acompanha meu trabalho, tu Aham. gosta da forma como eu desenvolvo as minhas atividades. Poxa, tu ia votar em mim, mas Sim. o teu primo saiu candidato. Aham. Só que não ia votar só você, ia votar você, teu pai, teu tio, um teu outro colega, a tua irmã, Aham. mas aí saiu o teu primo candidato. Pronto, perdi 5 votos ali. Sim. Uma bordoada. Sim.
para às vezes o teu primo que só fez 50 votos, mas me tirou 5. Sim. E isso é natural no processo eleitoral. Isso todos os candidatos aqui, já fica a dica para os futuros, quem queira ser candidato, já pensar isso. O fato, às vezes, de você ter lá 200 amigos, não é sinônimo de que tu tenha 400 votos. Aham. Às vezes, dos 200, tira 50. Sim. Né? E isso no melhor cenário. Então, uma reeleição ela é muito difícil. E por ser muito difícil, eu tinha essa preocupação, mas eu fiz, vamos supor, o meu dever de casa. Aham. Eu trabalhei 4 anos mantendo o vínculo com o meu eleitor. Sim. Eu trabalhei 4 anos buscando entregar o meu melhor, né? Consequentemente, durante a campanha, eu pude voltar nestes lugares por onde eu passei na campanha anterior ou durante a atuação do mandato e pedir o voto. Sim. Né? Então, eu não precisava chegar e me apresentar, como foi na campanha de 2020. Ali foi uma campanha difícil também, porque eu tinha que chegar... quem é o Luiz Fernando? O Luiz Fernando é fulano, Beltrano, que fez isso, fez aquilo, enfim. 2024 não precisei tanto disso, por quê? Porque eu consegui comunicar bem com o meu eleitor, né? E eu sei onde meu eleitor está, né? Eu não tive tantos votos assim, vamos dizer, aleatórios, do além, de pessoas que você nunca conversou, que eventualmente só votou por votar. Não, meus votos, eles vieram de pessoas que me acompanham, ou que tem um parente, um amigo que me acompanha e pôde me representar no Sim. pedido do voto, né? Então, isso foi uma campanha difícil e, ao mesmo tempo, muito boa, né? A votação ela foi muito expressiva. Eu não esperava, isso eu posso também confessar. A minha perspectiva de voto, no melhor cenário, era 3.800 votos. 3.800 a 4.000 votos, assim, mas estourando todas as melhores perspectivas possíveis. Até do nosso grupo, nós montamos um grupo, um conselho consultivo, né, que acompanhou o pré, durante e agora nós estamos conversando o pós também. E, de fato, desde as primeiras reuniões da pré-campanha, a gente dizia, olha, o nosso auge político seria, nessa eleição, chegar na casa de 3.800 votos. Não esperávamos 4.717. Isso 1.000 votos a mais do que aquilo que a gente esperava. Então, isso foi muito gratificante e, ao mesmo tempo, um peso muito maior de responsabilidade, né? É verdade. Mas, cara, como tu falou, né? Foi meio nítido acompanhar o teu trabalho, né? E ver tudo que você fez nesses 4 anos. Eu acho que voto é muito consequência, né? E você fez por si só, tanto que duplicou o voto, né? Então, eu creio que o resultado do trabalho, né? As pessoas viram o teu trabalho e falaram para mais um, para os familiares, né? Pô, o Luiz Fernando fez, né? Tava aqui com a gente, né? Não é um político sumido que aparece em 4 anos. Não, estava presente aqui conosco. E por isso que duplicou os votos, né? E assim, eu sou uma pessoa que gosta de estar com o povo. Eu fico, assim, chateado de ver que algumas pessoas até acabam meio que se destacando no meio político ou são colocados, caem de paraquedas em alguns lugares importantes de lidar com pessoas, mas não gostam de gente, parece. Né? Porque o político, eu já falei tempos atrás, já falei isso na Câmara e repito e irei sempre dizer, político tem que gostar de povo, tem que gostar de gente, tem que colocar a sandália da humildade, tem que ir visitar o interior, tem que visitar a região central, seja lá onde for. Ele tem que gostar de povo, não pode se auto-encastelar, achar que é o melhor, que é melhor do que qualquer um. Não tem distinção da Dona Maria, que tem uma vendinha, uma quitandazinha lá no Alto São Pedro, ao maior empresário da região central, a um diretor das maiores empresas aqui da cidade. O tratamento é igual. Por quê? Porque são pessoas que residem na nossa cidade. Na urna, o voto do bilionário para o voto da pessoa mais humilde vale o mesmo, vale um. São iguais. Então, e eu acredito nisso. O que acontece? O político, na minha opinião, ele tem que gostar de gente, gostar de povo. Tem que sair do castelinho
que muitos às vezes se encastelam, né, e ir visitar as demandas da comunidade, ir no interior. Porque tem algumas pessoas que, a meu ver, elas caem de paraquedas em alguns cargos estratégicos, que são cargos que lidam diretamente com o dia a dia, com os anseios da população, mas que quando eles caem nesses cargos de paraquedas, eles se encastelam e ficam distante da população e vivem no fantástico mundo de Bob, né? Num universo paralelo e que parece que tá tudo bom, que tá tudo mil maravilha, mas que ao mesmo tempo a população lá na ponta está sofrendo. Sim. Então eu sempre defendi isso, continuo defendendo, por isso que eu particularmente não atendo quase ninguém no gabinete, na Câmara. O meu gabinete é a rua. Sim. Eu vou visitar a comunidade. Quem me acompanha nas redes sociais consegue perceber isso. Né? Eu vou até a comunidade, eu vou até as demandas. Assim como eu gosto de ir lá tomar uma cervejinha, comer uma carninha, fazer uma festa com a população, também vou lá para ver as dificuldades, o problema do dia a dia, de ouvir as demandas e buscar cobrar das pessoas que são responsáveis em executar as políticas públicas para resolver esses problemas. Aí eu faço isso na Câmara. Então, é uma defesa que eu faço, é que o político ele tem que gostar de gente. Se não gosta de gente, ou se sente superior a qualquer um, aí ele tem que ir para outro lugar que está no lugar errado. Muito bom. E realmente, né, o político ele já vai com essa intenção de ajudar a comunidade, né? Uhum. Só que tem muitos que entram lá e vê a realidade, né? Que, cara, é outro âmbito, né? O âmbito político, né? Tem questão de partido, tem questão de você tem que ter boa comunicação com todos lá, né? Até os que não são, né? E, cara, tem muita coisa que se envolve lá dentro. Aí quando a pessoa cai na realidade, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem gosto de pessoas. Infelizmente tem políticos que caem a ficha depois do processo, tá no meio do processo, né? E essa questão de partido que tu destacou aí, John, né? Por exemplo, o MDB, né? Eu faço parte do MDB, né? É o maior partido do país, vamos assim dizer. Né? É o que elegeu o maior número de prefeitos no país, é o que elegeu o maior número de vereadores no país, é o que elegeu o maior número de vereadores em Jaraguá do Sul, é o que elegeu o prefeito de Jaraguá do Sul. Sim, Mas eu também digo sempre o seguinte, se partido fosse bom, o nome não seria partido, seria unido. Unido do movimento democrático, unido do Partido Liberal, unido do Movimento Liberal, unido do União Brasil, por aí adiante. Eu acredito muito que os partidos, eles são feitos por pessoas. Sim. Quantas vezes a gente já ouviu falar que existem pessoas que não são tão boas da nossa família, né? Então, que dirá num partido, o MDB, se não me falha a memória, tem mais de 8 milhões de filiados a nível de Brasil. Né, o partido que mais tem filiados a nível de Brasil. Num universo de mais de 8 milhões de filiados, se não me falha a memória, quase 9 milhões, é natural que se tenha, infelizmente, pessoas não boas nesse processo. Então, o que tem que se analisar são as pessoas, são as atitudes dessas pessoas, são as ações que ela desenvolve quando figura em um cargo eletivo, para que daí se possa tirar as conclusões. Porque partido, nosso país hoje tem aí dezenas de partidos, né? E o que se perdeu foi essa essência de discussão de política partidária. O que se tem hoje são pessoas que estão em um partido para se colocar à disposição de um cargo eletivo. Sim. Né? E essa questão, né? Você é do MDB, né? E o prefeito também de Jaraguá do Sul também foi eleito pelo MDB, correto? E o que você fala, o que você pensa dessa gestão do Jair Franzner, né? Olha, o que eu posso dizer, né? Vamos dizer olhando para o futuro, né? Porque nós tivemos uma gestão atual, 2 anos do prefeito Antídio Lunelli, e daí saiu, disputou ao cargo de deputado, foi eleito o deputado estadual mais votado pelo partido, e, consequentemente, assume Jair Franzner, seu vice também do MDB. Né? Então, eu vou me ater a responder essa tua pergunta
com uma perspectiva para os próximos 4 anos, que daí de fato é um mandato Jair Franzner MDB, né, com o João Pereira da Metalnox vice, Sim. PSDB. Eu espero que dessa gestão que se inicia a partir do dia 1º de janeiro, diálogo, respeito à instituição Câmara de Vereadores, eu espero harmonia. E quando eu digo harmonia, porque muitas pessoas confundem que a harmonia seria eventualmente a conveniência, né? O apadrinhamento, a defesa, mesmo de coisas erradas. Não. Eu vejo que a Câmara de Vereadores e o Executivo devem viver em harmonia. Mas é uma harmonia não no sentido de passar a mão na cabeça um do outro, mas sim de respeito, né, de instituições. E eu acredito que para que a gente possa ter essa harmonia, né, o Executivo e o Legislativo precisam se respeitar, né? O Executivo respeitar a atuação dos vereadores, a importância dos vereadores no processo de criação de políticas públicas para o município. E isso, quando eu digo executivo, eu digo também não somente a figura do prefeito e do vice-prefeito, eu digo a figura dos agentes políticos que estão em cargos estratégicos, secretários, diretores, enfim, e consequentemente os vereadores, ao pleitear, né, as demandas que surgem ao executivo, pleitear essas demandas com responsabilidade também, com o sentimento de pertencimento a Jaraguá do Sul e pensando na Jaraguá do Sul do futuro. Então eu espero isso, né? Eu espero diálogo, eu espero respeito, eu espero harmonia entre os poderes e, consequentemente, eu vejo que se nós conseguirmos ter tudo isso, nós iremos ter sim, de fato, uma boa gestão. Porque o vereador, se nós formos analisar hoje na Câmara, nós tivemos aí mais, eu posso dizer com tranquilidade, mais de 5, 10 mil indicações de vereadores nesses 4 anos. De indicações da seguinte forma: o vereador foi lá na comunidade, lá no Tifa Javali, né? E naquela região ele se deparou com uma situação de crianças que aguardam o transporte público na chuva, porque não tem um ponto de ônibus lá para aquelas crianças pegarem o transporte. Ele levou essa demanda através de uma indicação ao executivo pedindo reparo, pedindo para que fosse instalado um ponto de ônibus lá. Sim. Consequentemente, por que eu estou dizendo isso? O vereador ele acaba sendo o para-choque da sociedade. Né? É o primeiro que leva a bordoada, né, quando a coisa não dá certo. É o primeiro que é cobrado, porque 99% das pessoas sabem aonde mora, ou o contato, ou aonde pode encontrar o vereador. Sim. O prefeito é mais difícil. E é natural, a gente não estou aqui no tom de crítica essa posição. Até porque o vereador, ele tem uma campanha, desde a campanha, é uma campanha mais próxima das pequenas regiões distantes da cidade, principalmente. Então o vereador ele é o primeiro a ser cobrado, é o primeiro a apanhar, é o primeiro a levar bordoada quando não dá certo as coisas, é muitas das vezes criticado por matérias que são aprovadas na Câmara. Os vereadores aprovaram matéria X. Não, muitas das vezes a matéria que foi aprovada, ela só foi aprovada porque ela veio do Executivo. É o prefeito que mandou aquela matéria, não é o vereador. O vereador chancelou, ok. Sim. Mas só que, na verdade, quem deu o estupim, quem deu o primeiro passo para que eventualmente aquela matéria viesse a ser provada, é o prefeito. Mas, muitas das vezes, quem leva a bordoada são os vereadores. E quando sai a inauguração de uma obra que só foi feita por causa da aprovação dos vereadores, o vereador é esquecido e aí os créditos do executivo. Quando o ponto positivo, muitas das vezes, é de uma obra, de uma ação, enfim, os louros, 99% fica para o executivo. E o vereador é esquecido. Quando a bordoada vem, o vereador é o responsável, mas o executivo não aparece. Então, essas questões do dia a dia da política que a gente precisa trabalhar com responsabilidade, seriedade, aí onde entra o que eu falei anteriormente, o diálogo, o respeito, a harmonia. E eu sempre digo também, se os vereadores não quiserem, o prefeito não compra papel higiênico para os banheiros públicos da cidade. Então, se o vereador tem essa importância
por que é que o vereador também não é lembrado das coisas boas que votou, aprovou, analisou e defendeu na Câmara, depois quando do ato da inauguração. Então são coisas pequenas, né, que ao longo dos anos elas vão inflando, que podem às vezes criar um mal-estar e atingir a questão da harmonia entre os poderes. Sim. Né? A questão, por isso que eu digo, o respeito das instituições, ela se dá quando cada um entende o papel de cada um na sociedade ou dentro do processo. Sim. Essa questão que você falou sobre acabar sobrando muitas vezes, né? Acaba atingindo o vereador como primeiro, né? Eu vejo também muito, hoje eu trabalho na mídia também, assessorando o vereador, e eu vejo muitas mídias, acompanho as mídias, né? E eu vejo que o que mais vende é o lado negativo. E da mesma forma, na cabeça das pessoas, o que vende é sempre o lado negativo. Com certeza. Né? Qual que é melhor? Né? Você levou seu filho no parquinho. Ou o pai matou o filho no parquinho. Qual que gera mais... Infelizmente, o nosso país, ele é... o lado negativo, né? Ele é balizado, né? As notícias, as matérias, enfim, na desgraça, infelizmente. Por exemplo, eu posso dizer por experiência, e é natural. Eu já tive pautas nas minhas redes sociais um tanto mais incisivas, embora não goste, né? Você é testemunha disso, John, tu Sim, acompanha boa parte das minhas redes sociais. Quando eu vou para minhas redes sociais para abordar de forma crítica, incisiva uma determinada pauta, é porque eu já venci todas as alternativas no diálogo. Né? Porque eu acredito que as redes sociais, na minha opinião, respeitando todos os que pensam diferente, ela não serve para isso, para inflamar ou para colocar gasolina na fogueira. Sim. Eu acredito que as redes sociais, você tem que comunicar com o seu eleitor, tem que comunicar com a comunidade, mas de forma responsável, coerente, para não criar de uma vírgula, às vezes, todo um alfabeto. E o que você espera do próximo mandato do teu partido, do MDB? Bom, John, eu espero harmonia, respeito às instituições, e quando eu digo respeito às instituições é ter harmonia entre os poderes, executivo, legislativo. Sempre digo que o legislativo, se não aprova a matéria orçamentária, o executivo não compra papel higiênico. Então, nos pontos positivos, né, o legislativo precisa estar junto nesses encaminhamentos e também não só aparecer nos pontos, eventualmente acaba não tão populares, vamos assim dizer. Então eu vejo que o legislativo e o executivo seguindo essa linha de respeito, harmonia, né, diálogo, né, isso nós temos a ter aí bons encaminhamentos. E estes bons encaminhamentos eles acabam refletindo diretamente para aqueles que são os mais interessados no processo como um todo, a população. Então eu espero muito disso. Respeito à Câmara de Vereadores, diálogo e harmonia entre os poderes. É isso aí. Então, para mim foi uma grande honra te ter aqui, né? Eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão assistindo, né? Uma palavra de motivação ou algo do que elas esperam de você nesse mandato. Bom, a população ela pode esperar de mim trabalho, dedicação, entrega de resultado. E seguindo sempre o que eu sempre falo com muita propriedade, inclusive por gostar de gente, que as políticas públicas ela tem que existir a participação da população em suas elaborações. E consequentemente, nós teremos aí bons avanços para o nosso município. Jaraguá do Sul tem todos os índices que tem aí a condição plena de elevar ela cada vez mais a nível nacional até internacional. Só depende das boas ações, dos bons encaminhamentos, das boas políticas públicas. E acompanhe o meu trabalho, me sigam nas redes sociais, tem dúvida ou sugestão, pode me enviar, estou sempre à disposição. E mais uma vez, John, quero agradecer o espaço, a conversa aqui no podcast, estou sempre à disposição e parabéns mais uma vez por trazer este outro lado da política, né, de forma descontraída, leve
e que eu acredito que faz com que a gente tenha uma comunicação muito mais próxima da população. Sim. Para mim é uma grande honra, né? E para mim foi muito bom, né? Ver esse lado também, ser humano. Eu acho que as pessoas acabam muitas vezes não vendo familiar, né? E é isso aí. Para mim foi um grande prazer. Obrigado, Não João. esquece, né, de seguir Luiz Fernando nas redes sociais, acompanhar o trabalho dele que realmente é incrível o que ele tem feito por Jaraguá, né? E também não esquece de deixar o like, o comentário. Deixa um comentário aqui, o Luiz Fernando vai estar vendo os comentários aqui também, tá? Vai estar Com respondendo certeza. também, então deixa uma pergunta que você quiser falar para ele, né? Tamo junto, Isso aí. até a próxima, né? Valeu, John. Tamo junto, Valeu. pessoal.